A paz do Senhor Jesus Cristo, querida, sou o pastor José Francisco, quero convidar você para uma reflexão no Salmo 34, onde o rei Davi, ele louva a Deus e exorta a se confiar em Deus. Então, vamos fazermos a leitura, que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesse salmo. Ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exultemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu. E os salvou de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desagarrar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o temem, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que confiam nele será punido. Querido, a gente vê que nesse salmo aqui, Davi mostra o quanto é importante confiar no Senhor e nos exorta, nos aconselha a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor é um ser supremo, excelso, soberano sobre todas as coisas. E não
existe nenhum ser que se possa comparar a ele. Ele é extremamente grandioso, sublime, mas ele atenta para a fragilidade humana. Ele tem prazer em socorrer aos aflitos e aos necessitados. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia, de perseguição, um momento de desabores, de contrariedade. Talvez alguém está até fazendo perseguição sobre você, tentando te defamar, te desmoralizar, te desrespeitar, ou até te perseguindo para tirar sua vida. Confie no Senhor. O versículo de número 6 aqui, ele fala assim: clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi foi perseguido muitas vezes. A palavra pobre que ele está usando aqui não é se referindo à situação financeira, não. Está se referindo a situações de complicações que ele estava vivendo por causa dos inimigos que se levantaram contra ele, exatamente porque ele era um adorador de Deus, ele se voltava para Deus. Quando você decidir a colocar o seu coração a serviço de Deus, muitos se levantarão contra você para que você deixe de agradar o Senhor, deixe de buscar o Senhor, deixe de se aproximar daquele que é o abençoador. Mas se você prosseguir, Deus vai te livrar da angústia e vai colocar um anjo, como diz aqui o versículo número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o Senhor coloca um anjo com você, ele vai te livrar das forças do mal, vai te livrar das perseguições, dos inimigos que se levantam sem causa. Ele vai te livrar e vai te conceder vitória. E ele dá aqui um conselho: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede. Algumas pessoas criticam, zombam, escarnecem de Deus e duvidam daquilo que ele faz, mas o conselho de Davi é: provai e vede que o Senhor é bom. Você só saberá que um fruto é bom se você provar dele. Você pode ver uma pessoa comendo de um fruto ou chupando uma laranja ou alguma coisa semelhante assim, e se a pessoa te perguntar, gostosa, né? Você vai dizer assim: como é que eu vou saber? Você que tá se deliciando? Aí a pessoa vai te dizer: assim, nesse caso é o Evangelho. Algumas pessoas criticam, zombam por não conhecer o gosto, o prazer de servir a Deus, daquele que é fiel quando está servindo a Deus. Aí ele convida: provar e ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aí ele diz: temei ao Senhor, vós e os seus santos. Todo servo do Senhor, toda pessoa que se achega a Deus, a palavra santo aqui não é no extremo da palavra. Santo é aquele que se separou para Deus. Nesse caso, santo é separado, aquele que se separou para Deus. As pessoas entendem santo como se fosse uma entidade, como se fosse um ídolo qualquer, mas não. Santo é o que se separa para Deus. Então, ele diz: temei ao Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se você teme ao Senhor, você pode enfrentar todo tipo de situação, mas o Senhor vai te dar livramento e vai mandar as provisões necessárias para a sua vida. Então confia firmemente no Senhor, busque o Senhor, adore o Senhor, tenha prazer na lei do Senhor, se aproxime do Senhor. E aí ele diz aqui que até os filhos dos leões, eles necessitam, eles sofrem fome também, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum faltará, porque o Senhor vai enviar o socorro. Ele não te dará tudo o que você quer, mas tudo que você precisa, Deus enviará. Isso não quer dizer que você também não vai passar momentos de apertos também, momentos de fome. Você só come quando você tem fome, né? Então, em algum momento da vida, a fome precisa chegar para você comer. Deus vai prover para você o alimento, vai prover para você suprimento para todas as suas necessidades, porque nós não precisamos unicamente de alimento, nós precisamos também de uma manutenção geral da nossa vida, e o Senhor cuida de nós em todas as áreas da nossa vida. Então confie no Senhor que Ele vai trazer provisão. Ele diz assim, Ele convida: vinde meninos, ouvir-me,
e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi já tinha uma experiência com Deus, e ele convidava as pessoas mais novas. A expressão menino aqui não quer dizer que unicamente seja literalmente uma criança, mas a pessoa que imatura, vem de ouvir e eu vos ensinarei. Que a pessoa que não tem conhecimento de Deus, ele diz, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Então, algumas pessoas tratam Deus de qualquer maneira, não respeitam a Deus por não conhecerem. Então, Davi diz, vinde, meninos, e ouvir-me, eu preciso ouvir, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Se o homem quer isso, ele precisa de se aproximar de Deus, precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria dá inteligência, dá entendimento ao homem para fugir do mal. E ele é preservado pelo Senhor quando vive uma vida de temor. Aí o versículo 13 diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano, porque as pessoas que vivem falando mal e enganando alguém com palavras, ela tende a diminuir o seu tempo de vida na terra. Os perversos agem assim, mas normalmente o perverso tem a vida ceifada porque tem um coração cheio de maldade, cheio de ódio, rancor, e acaba se esbarrando no mal maior do que ele, e acaba perdendo a vida por viver cheio de rancor, de ódio, de engano, com desejo de destruir as vidas dos outros, mas a dele também vai chegando ao fim. Aí ele diz, aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e siga. Apartar do mal, quer dizer, fuja do mal, procura fazer o bem, busca a paz, mas não só buscar a paz, não é só procurar a paz, é procurar e seguir a paz. E sabe quem representa a paz? O próprio Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Quando você se aproxima de Jesus, você está se aproximando da paz. Nenhum homem em si mesmo alcançará a verdadeira paz. Ele precisa da direção do Espírito Santo. Conhecendo a palavra, ele vai se moldando por ela e vai tomando uma forma daquele que agrada a Deus. Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não que o Senhor não observa todos os homens da terra, até o malvado é observado, mas ele diz, os olhos de bênção para abençoar, para trazer vitória, trazer paz, trazer alegria, trazer gozo profundo para a vida de uma pessoa, estão sobre aquele que teme o Senhor. Então, quando você teme o Senhor, está atento à sua voz, é justo, procura. Justo é aquele que está procurando aquele que é justo. Na realidade, nenhum homem é justo em si mesmo, mas aquele que procura fugir do mal, procura agradar a Deus, é classificado como justo porque ele está fugindo de praticar aquilo que é iniquidade. Ele diz aqui no versículo 16 que a face, quer dizer, o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. E para desarraigar da terra a memória deles. Deus vai tirar da terra a memória daqueles que são perversos, daqueles que são maldosos, daqueles que são o praticante, os obreiros da iniquidade, o praticante da maldade, vai ser desarraigado da terra. Por quê? Por causa da maldade, do rancor, da ira, da cólera que está armazenada no seu coração. Se não tirar, através do sangue de Jesus, através da confissão, através de quebrantamento diante de Deus, essa maldade vai acabar destruindo a vida daquele que assim pratica. Aí o versículo 17 diz que os justos clamam e o Senhor os ouve
e os livra de todas as suas angústias. Então o justo também passa por angústia, mas ele clama, ele busca. Então na sua angústia ele clama ao Senhor e o Senhor livra das angústias e traz a paz, traz a alegria, traz o prazer de viver para a vida daquele que é justo, que busca a justiça. E diz, perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, o Senhor está perto, ele se aproxima daquele que tem um coração quebrantado, coração de um pacificador, um coração daquele que tem desejo de procurar o bem e seguir. Deus se agrada, ele está bem muito perto daquele que o coração é quebrantado, que deseja fazer sempre o bem, que não tem prazer na impiedade, não se sente bem com alguém que está sofrendo, ele está sempre procurando levantar o ânimo da pessoa, ajudar e tudo. Deus se agrada disso. E no versículo 19 ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, o fato de sermos justos, enfrentamos muitas e muitas aflições, mas o Senhor nos livra quando a gente permanece firme, servindo a Ele com convicção, esperando nele, que no momento certo Ele vai entrar com ação contra o mal e vai trazer a paz para o nosso coração, trazer a alegria. Versículo 20 diz assim, Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles quebrará. Então o Senhor protege até mesmo os nossos ossos. Mas essa referência aqui maior aqui, está falando a Jesus, o justo, o único homem justo que pisou nessa terra e não cometeu pecado algum, chama-se Jesus. Daí, não conseguiram quebrar ossos algum de Jesus. Com tudo que Jesus sofreu, a morte horrenda, cruel, onde ele foi maltratado, vituperado, maltratado, chicotearam ele, mas não conseguiram quebrar um osso. Estava se aproximando de um horário onde eles consideravam que dali por diante não podia mais cometer o ato de maldade, então tinha que morrer antes daquele horário. Aí eles, quando procuraram, Jesus já havia entregado, rendido o seu espírito, e eles não quebraram os ossos de Jesus, porque era um costume, quando a pessoa não morria, o malfeitor que era pendurado na cruz, quando ele não morria, ia chegando naquele horário, ele quebrava as pernas para que sentisse uma dor profunda com as pernas quebradas e viesse render e morrer com as pernas quebradas. Mas de Jesus não conseguiram quebrar nenhum dos seus ossos, porque estava determinado aqui pelo Pai que nenhum osso do justo, nesse caso de Jesus, seria quebrado. Nós enfrentamos situações aí, às vezes passamos por acidente, nossos ossos são quebrados, mas esse justo aqui foi protegido. Jesus foi protegido, os seus algozes se levantaram, fizeram de tudo, mas a palavra de Deus cumpriu na íntegra, mesmo na sua morte. Então ele diz que a malícia matará o ímpio. A malícia matará o ímpio. O ímpio é o perverso, o maldoso, o praticante da maldade. Esse que é o ímpio. A malícia dele levará ele à morte. A morte que está falando não é unicamente a morte física, não. Está falando da morte espiritual. Se a pessoa morrer na impiedade, não se retratar diante de Deus, aí vem a pior das mortes, que a pior das mortes, ela não é uma exterminação. A pior da morte é um afastamento eterno de Deus, onde a alma não vai morrer, o espírito não vai morrer, mas o que é chamado de morte é uma condenação eterna, um afastamento eterno de Deus. Então, é bom que tenhamos o cuidado e busquemos que só Jesus pode livrar dessa morte. Então diz, os que odeiam o justo serão punidos. Os que odeiam o justo. Quem é o justo? O justo Jesus. Quem odeia Jesus, quem despreza Jesus, quem blasfema contra ele, rejeita, vai ser punido com a separação eterna de Deus. Então ele termina o Salmo dizendo que o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiem
serão punidos. Quem confia em Deus, quem vive uma comunhão com Deus, não vai ser punido com essa morte, essa terrível morte, esse afastamento eterno de Deus, porque Deus o livrará. Você pode passar todo tipo de angústia, de sofrimento, mas se você permanecer fiel ao Senhor, o Senhor vai te livrar da morte, do afastamento eterno, da morte espiritual. Você vai passar pela morte física, isso tudo haveremos de passar, exceto a igreja militante no dia do arrebatamento, mas o corpo será transformado, que a Bíblia diz que o corpo e o sangue não herdarão o reino de Deus, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, mas seremos transformados num corpo glorioso como foi o Senhor, para um dia estarmos com Ele nas nuvens, na boda do Cordeiro, e depois vamos descermos com Ele essa terra para o reinado milenar. E aí já é outra história, mas agora eu quero que você fique com essa palavra: confie no Senhor. Confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor, o Senhor traz livramento e alegra o coração. Receba essa palavra no seu coração, coloque a sua confiança no Senhor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme ao Senhor e livra de todo mal. Talvez você esteja passando um momento angustiante, sofrimento profundo, parece que você está vencido totalmente, mas se você botar a tua confiança no Senhor, o Senhor te levantará e te fará mais do que vencedor. Receba essa palavra e que o Espírito Santo fale aos nossos corações de uma maneira profunda. Deus, eu oro por essa pessoa que assistiu, está terminando de assistir esse vídeo, pedindo sobre ela a tua unção, a tua graça, sobre a família também, que o Senhor possa iluminar o entendimento para que ela possa entender que o Senhor a ama e que quer libertar e quer abençoar, quer trazer suplemento, quer trazer toda a provisão necessária para que ela possa ser feliz. Eu peço a tua bênção no nome de Jesus. Amém.